Ontem, hoje e sempre, isso aqui é Flamengo. Falou torcida do Flamengo, é a resenha do Porto, é nossa resenha. Alô, galera, tamo junto, hein? Que vitória do Mengão. Olha, lá na Arena Sandy Júnior, lá no Tapetinho Verde, quem fez a festa e deu o baile foi o Malvadão. O Palmeiras é um freguês milionário. Desde 2017 que não ganha do Campeonato Brasileiro do Mengão. Vários destaques hoje. Hoje foi um jogo taticamente perfeito do Flamengo. Mas antes de mais nada, eu quero também agradecer a todos que estão inscritos aqui no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado, a nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva. Isso aqui é uma resenha do torcedor, do jeito que a galera gosta. Aqui não tem mimimi, nem passação de pano. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Olha, Palmeiras e Flamengo, no Arena Sandy Júnior, lá no Tapetinho Verde, o porco não viu a cor da bola. O Felipe Luiz hoje tem um nó tático lá, no aprendiz de treinador, o tal do João, não sei das tantas lá, o português, que é auxiliar do Abel, que estava suspenso. Olha, o Flamengo, ele entrou num 4-4-2, o Felipe Luiz não entrou com o Pedro justamente para ter uma intensidade maior na hora da marcação. E o Flamengo, ele surpreendeu o Palmeiras. O Flamengo não adiantou as linhas. O Flamengo entrou com as linhas baixas, deu a bola para o Palmeiras, coisa que o Palmeiras não gosta. O Palmeiras gosta de empurrar os times para trás, para depois chamar para frente para fazer o contra-ataque. Porque a jogada forte deles é a ligação direta do goleiro, o Verton, e também aquela jogada de linha de fundo no 1 contra 1 do Estevão. Nada funcionou do outro lado. Por quê? Porque a defesa do Flamengo, a melhor do Brasil, sem sombra de dúvida, deu uma aula hoje de como se retém o jogo com categoria. Alex Santos, escolhido o melhor do jogo, também concordo plenamente, jogou muito o nosso lateral, mas no primeiro tempo, gente, houve um certo respeito de ambas as equipes. No primeiro tempo, nenhum goleiro fez grandes defesas, porque a bola também não chegava. Foi um jogo muito impositivo e reativo no meio de campo. Então dificultava. A jogada pelas beiradas estava muito travada, nem o Estevão, que é muito habilidoso, estava conseguindo fazer aquela ultrapassagem, vencer a primeira barreira, não estava conseguindo. Por quê? O Flamengo estava muito bem postado. Por outro lado, o Cebolinha fez hoje a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Ele não viu a cor da bola. Foi substituído no intervalo do jogo. Voltou com o Michael no lugar dele, para justamente o Michael com aquela velocidade. O Michael sempre fala que ele é o adorável peladeiro, mas ele tem uma coisa boa, que é um jogador que ele se entrega, ele se doa muito, e começou a apertar o Palmeiras mais ainda. Aí o segundo tempo já foi outro jogo. Mas antes disso, olha, vamos fazer uma menção honrosa aqui ao nosso goleiro Rossi. Yes, nós temos goleiro. Parodiando aquela velha frase do Brasil, yes, nós temos banana. E nós temos goleiro. Bola no cal, num pênalti mandrake, duvidoso. O Varmeira entrou em campo. O Piquerez bateu a meia altura para consagrar o goleiro. O goleirão foi lá, defendeu. A bola ainda voltou, ainda fez a segunda defesa. Mas olha, o nosso goleiro é extremamente confiável. Porque goleiro, gente, é cargo de confiança. E vamos começar a analisar o time pela defesa. O goleiro, hoje, perfeito. No segundo tempo, ele fez 2 defesas magníficas. E realmente está
na melhor fase da sua carreira, segundo a própria entrevista que ele deu essa semana. O grande time começa com um grande goleiro e nós temos um paredão chamado Rossi, o hermano mais querido da galera. Inclusive a torcida do Flamengo precisa prestigiar mais esse goleiro. Ele já está se tornando um grande ídolo. Na lateral direita, o Varela. Olha, o Varela, gente, é um jogador para as pessoas terem um carinho com ele. Ele é um multifuncional. Ele joga de lateral direito, que é a posição dele. Ele joga de lateral esquerdo. E hoje, numa emergência, ele foi jogar de volante. Olha que utilidade tem esse jogador. Alô, BAP, alô, Boto, renova logo esse... É com o Varela. É aquele jogador, gente, nota 7,5. Ele não tira menos e não tira mais, mas ele joga ali com uma regularidade impressionante. O Léo Ortiz é o El Elegante. Como joga o nosso zagueiro. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Léo Pereira, com a grande fase do Léo Ortiz, também elevou o seu futebol, porque tem a sombra do Danilo. E na lateral esquerda, o destaque absoluto do jogo, Alexandro. O que esse cara jogou de bola hoje foi brincadeira. O Ancelotti, a lateral esquerda é desse cara. Seleção é momento, é necessidade, o Brasil precisa se classificar. Joga 6 para ele, sem conversa fiada. E no meio de campo hoje, estava a nossa maior dificuldade. A gente estava sem o Dela Cruz, sem o Eric Pulgar e sem o Canela de Frango, o Alan. O Felipe Luiz entrou com o Everton Araújo, jogando mais o primeiro volante, o Gerson de segundo volante e o Arrascaeta fazendo o terceiro homem. E aberto o Luiz Araújo, Cebolinha na outra ponta e fazendo o 9, o Bruno Henrique. O meio de campo hoje, o Luiz Araújo sempre muito criticado, mas ele hoje estava sobrecarregado. Porque o Gerson, ele não marca. O Gerson não tem aquela pegada de marcação. Ele só cerca. E o garoto teve que se virar para fazer uma marcação. Então eu vou hoje defender o nosso volante. Foi bem, apesar que a saída de bola dele não é qualificada. Ele tem que fazer o simples para justamente aquela parte que é melhor dele aparecer, que é a marcação. O Arrascaeta, apagadíssimo, mas é aquela velha história. O Arrascaeta, gente, o gênio, o jogador diferente, ele precisa de uma jogada. Estava mal. Inclusive estava sendo até criticado pelos narradores que estavam transmitindo o jogo. Mas, numa jogada genial, recebida, diga-se de passagem, uma assistência de cinema do Luiz Araújo, outro jogador que foi muito bem hoje, taticamente falando, deu para o Arrascaeta tentou passar para o Murilo jogou o braço. Aliás, o jogador brasileiro precisa ser mais inteligente. Gente, tem o VAR. É um Big Brother o jogo hoje. E depois fala que não fez nada. Bola no cal, o Arrascaeta, ele bateu tão rápido o pênalti que o goleiro Everton do Palmeiras ficou estático. Ele não piscou, ele não saiu na foto. Um gol que botou o Flamengo na frente, 1-0. O que já era bom, porque o segundo tempo, diferente do primeiro, a jogada começou a aparecer. Porque quando os times vão cansando, a intensidade ela baixa, as jogadas começam a aparecer. Por quê? Os treinadores começam a fazer as substituições e os que entram fresquinho começam a botar fogo no jogo. Mas hoje era a partida perfeita do Flamengo do ano. Primeiramente, para calar essa mídia bairrista, secadores da Pauliceia desvairada. Os programas de televisão, gente, essa semana em São Paulo, com alguns aqui no Rio também, todos dando o favoritismo para o Palmeiras.
Olha, teve alguns que falaram, vai abrir 7 pontos, pode entregar a taça que acabou o Campeonato Brasileiro. Gente, não é assim. Futebol não é matemática, não é ciências exatas. Futebol é raça. E o Flamengo no segundo tempo manteve a raça, a pegada. E olha, as substituições hoje do Felipe Luiz teve uma participação muito importante. Tanto o Michael, o Wallace, esse garoto, ele precisa ter mais oportunidade. Ele é bom jogador, ele foi para cima do Piquerez, ele não afina. Então, Felipe Luiz, isso mostra que os garotos do ninho, os garotos da base, eles têm condições de vestir essa camisa. E, gente, e veio o segundo gol, uma jogada maravilhosa, justamente do Alacian, o garoto da casa, dá pro Beijinho, o Ayrton Lucas, ele toca no canto do goleiro, 2-0 Flamengo, fechou o caixão, 2-0, e o freguês e a freguesia continua. Olha, ontem e hoje sempre, isso aqui é Flamengo.